Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bom, a aula de hoje a gente vai resolver as questões do Enem 2016, terceira aplicação. Então vamos lá. Primeira questão tem um título, tá escrito assim: Are Twitter and Facebook affecting how we think? Estão o Twitter e o Facebook afetando a maneira como pensamos? Não fala, na verdade ele não fala maneira, ele fala afetando como pensamos. Esse how é o como. Is constant use of electronic gadgets reshaping our brains and making our thinking shallower? Está o constante uso de aparelhos eletrônicos, gadgets é aparelhos, remodelando, reshaping, remodelando nossos cérebros e fazendo com que pensemos raso. Shallow é raso, então é como se a gente pensasse só no superficial, no caso. Por Neil Tweedy, aí ele escreve assim: How many times do you click on your email icon in a day? Quantas vezes você clica no ícone de e-mail do seu celular num dia? Or look at Facebook or Twitter. Ou olha o Facebook e o Twitter. And how many times when reading on the internet do you click on a link navigating away from the text that was the original object of your inquiry? Então, e quantas vezes quando lendo alguma coisa na internet você clica em um link que te leva para outro lugar, que navega para outro lugar do texto que você estava originalmente, que era originalmente o objeto da sua pesquisa? Of the inquiry, que seria a pesquisa, a busca na internet. The web, it seems, is like an electronic sweet shop. A internet, aparentemente, é como uma loja de doces eletrônica. Forever tempting us in different directions. Então, para sempre nos tentando a ir em direções diferentes. But does this mental promiscuity, this tendency to flit around online, make us, thicker? Então, mas essa promiscuidade mental, essa tendência a mudar, a passear pelo online, nos torna bem mais finos? Esse thicker, no caso, era pra ser como se fosse inteligente, né? É que pra gente não faz sentido se a gente não fala a língua, não conversa, essa parte não faz sentido, mas eles usam esse thicker como se a gente ficasse assim mais consciente, mais inteligente, mais conhecedor das coisas que você pesquisa. Então vamos lá. Nicholas Carr, the American science writer, has mined this theme for his new book, The Shallows, in which he argues that new media are not just changing our habits, but our brains. Então, Nicholas Carr, que é um escritor americano de ciências, escolheu esse tema para o seu novo livro, The Shallows, Os Superficiais, em que ele argue que a nova mídia não está apenas mudando nossos hábitos, mas também nossos cérebros. It turns out that the mature human brain is not an immutable seat of personality and intellect, but a changeable thing subject to neuroplasticity. Então, aparentemente, como se foi pesquisado, turns out, é como se fosse um plot twist, assim, que achavam que era uma coisa, mas agora não é mais. Então, agora a gente já sabe que o cérebro humano amadurecido não é uma coisa imutável em personalidade e intelecto, mas uma coisa mutável. Changeable é mudança, mutável. Que ele é objeto para a neuroplasticidade. When our activity is altered, so does the architecture of our brain.
Quando as nossas atividades se alteram, também muda a arquitetura dos nossos cérebros. I'm not thinking the way I used to think, writes Carl. Desculpa, gente. Deixa eu colocar aqui já. Tá, agora acho que foi. Vamos ler de novo. I'm not thinking the way I used to think, writes Carl. I feel it most strongly when I'm reading. Eu não estou mais pensando da forma que eu costumava pensar, disse o Carl. Eu sinto isso mais forte, mais acentuadamente quando eu estou lendo. Muito bem. Aí a questão fala assim. Neil Tweedy levanta vários questionamentos sobre a utilização de diferentes recursos tecnológicos disponíveis hoje em dia. A partir destes questionamentos e dos argumentos do escritor norte-americano Nicholas Carr, o texto sugere que o ato de clicar em ícones e manusear aparelhos prejudica o comportamento. O mundo virtual pode ser nocivo aos jovens por ser muito promíscuo. A internet contribui para o amadurecimento intelectual dos usuários. O uso intenso de recursos tecnológicos pode afetar nosso cérebro. Ou E, as redes sociais virtuais ajudam a melhorar nossa forma de pensar. Letra D, pode afetar nosso cérebro. Questão 2. Getting every child to school. Levar todas as crianças para a escola. Right now, 67 million children are missing out on their right for an education. Então, neste momento, 67 milhões de crianças estão perdendo. Missing out é perder algo, perder uma oportunidade no seu direito à educação. They can't go to school because they have to work to survive, because they are girls, or even because there are no school where they live. Então, eles não podem ir à escola porque eles têm que trabalhar para sobreviver, ou porque eles são meninas, ou até porque não existem escolas onde eles moram. Where will these children be when they grow up without the chance to learn? Onde essas crianças estarão quando elas crescerem sem uma chance de aprender? We're working to make sure every child goes to school. We're helping build schools, train teachers, advocating girls' education, and reaching children who have to work and are caught up in emergencies with learning. Então, nós estamos trabalhando para ter certeza de que todas as crianças vão à escola. Irão à escola, no caso. Nós estamos ajudando a construir escolas, treinar professores, advogando pelos direitos de educação das meninas e alcançando crianças que precisam trabalhar ou estão presas em emergências com a educação. You can help uphold every child's right to an education. Você pode ajudar a levantar o direito de todas as crianças por uma educação. Make a donation today to not only give children the chance to go to school, but also save their lives and protect their childhood. Faça uma doação hoje para não apenas dar às crianças uma chance de ir à escola, mas também salvar suas vidas e proteger as suas infâncias. Aí a questão traz assim. Essa campanha pretende contribuir para diminuir a desigualdade social, uma vez que denuncia trabalho de menores, aponta motivos de evasão escolar, divulga o número de crianças fora da escola, defende a reforma de políticas educacionais ou pede ajuda para garantir às crianças o direito à educação. Pede ajuda para garantir às crianças o direito da educação, que seria a letra E. A questão 93. On the meaning of being Chinese. No significado de ser chinês. Ethnically speaking, I feel I am complicated to classify, but who isn't, right? Falando etnicamente, eu sinto que eu sou uma pessoa complicada de se classificar, mas quem não é, certo?
To me, being Chinese Brazilian in America means a history of living in three opposite cultures, and sometimes feeling that I did not belong in neither. A constant struggle that immigrants and national citizens face when their appearance is foreign to natives in the country. Então vamos lá. Para mim, ser chinês e brasileiro vivendo na América, aqui no caso dos Estados Unidos, significa uma história de viver em três culturas opostas e de algumas vezes sentir que eu não pertenço em nenhuma. Como falar isso? É uma luta constante, um esforço constante que os imigrantes e os habitantes, esses moradores de algum outro país, encontram quando a aparência deles é diferente da dos nativos do país. Jokingly, I say that I am an Asian in America, Brazilian in China and a gringa in Brazil. Brincando, eu falo que eu sou um asiático nos Estados Unidos, um brasileiro na China e um gringo e uma gringa no Brasil. Nevertheless, I believe that dealing with these hard to reconcile extremes has somehow helped me to become more comfortable with my identity. Então vamos lá. Em todo caso, nevertheless, eu acredito que lidar com esses extremos difíceis de conciliar tem de alguma forma me ajudado a me tornar mais confortável com a minha identidade. Então vamos lá. Nesse fragmento, Beleza Lee resume sua experiência de vida ao descrever a complexidade que é viver como imigrante num país asiático, definir quem ela é no que concerne a etnia, compreender as culturas que a constituem, lidar com brincadeiras sobre sua aparência, lutar contra a discriminação nos Estados Unidos. A letra B, definir quem ela é no que concerne a etnia. Questão 94. Hunger Games Review, Family Film Guide. Então, review dos Jogos Vorazes. É uma resenha dos Jogos Vorazes do Guia de Filmes para a Família. Parent Concerns. Aviso aos pais. Concerns é preocupações. No caso, eles estão usando para avisar os pais de algumas coisas do filme. There is definitely violence in this film. Tem definitivamente violência nesse filme. The Central Hunger Games may not be as bloody and brutal as author Suzanne Collins describes in the novel, but there's a visceral reaction to seeing the kid-on-kid violence rather than conjuring it on your own imagination. Tá. O central de Jogos Vorazes pode não ser tão sangrento e brutal como a autora Suzanne Collins descreveu no seu livro, mas tem uma reação visceral por ver a violência de crianças, kid é criança contra criança, no caso, mas a violência das crianças, e isso é mais do que imaginar isso na sua cabeça, do que conjurar isso na sua cabeça. The tributes kill each other in a host of ways, from spear, knife, and arrow, wounds to hand-to-hand battles that leave the teens with their heads smashed in or necks snapped. Os tributos, isso é o nome deles no livro mesmo, se matam em uma grande variedade de maneiras, de lanças a facas e a flechas, e a machucados de flechas, até batalhas mano a mano que deixam os adolescentes com as suas cabeças quebradas, destruídas, ou seus pescoços quebrados, virados para o lado. No caso, o snap é quando você tem esse deslocamento mesmo. The editing is quick and the shots never linger on anything overly graphic. A edição é rápida e as cenas nunca demoram
em alguma coisa gráfica demais. Esse gráfica que seria o pesado, que é muito detalhado das cenas feias. But there is blood and 22 adolescents aged 12 to 18 die in the annual blood sport pageant. Então, mas existe sangue e 22 adolescentes com idades entre 12 e 18 anos morrendo no concurso anual de esportes sangrentos. Amateur teens, even if they've read the books, may not be ready to handle the film just yet. Adolescentes imaturos, mesmo se já leram os livros, podem não estar prontos para lidar com o filme ainda. A good rule of thumb: if they are not old enough to be ripped into the Hunger Games, they're probably not mature enough to see it. Então, uma boa regra: se eles não são velhos o suficientes para serem chamados aos Jogos Vorazes, eles provavelmente não são maduros o suficiente para vê-lo. Produções literárias e cinematográficas estão muitas vezes articuladas. No caso do filme Hunger Games, a autora que resenha chama atenção para a questão da violência, que é mais detalhada do que a autora do livro gostaria que fosse, brutal que os pais permitiriam para seus filhos, amena que os adolescentes imaginavam, superficial do que o público poderia esperar, impactante que é representada no livro. É a letra E mais impactante, porque ele fala até que as pessoas que já leram o livro podem ficar um pouco chocadas. Questão 95. The cost of AV is 250 million. This referendum alone is costing 91 million, and switching to AV would cost even more. 130 million on electronic vote counting machines, 26 million on explaining the new system to voting. Instead, that money could provide 2,503 doctors, 6,297 teachers, 8,107 nurses, 35,885 hip replacements, or 69,832 school places. At a time when people are losing their jobs or having their pay frozen, should we really be spending this money on a politician's fix? Então vamos lá. Eles falam que o custo de AV é 250 milhões. Esse referendo apenas, sozinho, está custando 91 milhões de libras, no caso. E mudar para o AV poderia custar ainda mais. 130 milhões de máquinas que contam votos eletrônicos, 26 milhões em explicar o novo sistema aos votantes, aos eleitores, acredito eu. Ao invés disso, esse dinheiro poderia nos dar 2.503 médicos, 6.297 professores, 8.107 enfermeiras, 35.885 trocas de quadril e 69.832 lugares escolares. Em uma época em que as pessoas estão perdendo seus empregos ou tendo seus pagamentos congelados, nós deveríamos mesmo estar gastando este dinheiro em um problema político? A sigla AV usada no texto representa o alvo da crítica sobre a elevação do custo de uma enquete sobre profissões em baixa, referendo realizado pelo governo, tratamento médico inovador, software de última geração ou novo sistema eleitoral. É um novo sistema eleitoral. Ele fala de política, ele fala de votos, mas eu achei muito engraçado que eles colocaram esse AV, mas sem explicar exatamente o que era. Então você fica mesmo meio perdido
por ser uma coisa que a gente não teve contato, que não foi aqui, e aí ele só explica depois, então você tem que ficar ali batendo cabeça até você entender o que ele quer falar. Então, bom, foram essas as 5 questões de hoje. Muito obrigada por assistirem toda a nossa aula. Espero vocês na semana que vem. Tchau, tchau!